dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Vamos continuar nossa aula aqui. Então vamos lá, não vamos perder tempo não. Então o primeiro conteúdo que a gente vai ver, logo depois da parte de polígonos, é triângulos. Então a gente vai estudar os triângulos com mais características. Então os triângulos é uma figura, vocês já sabem que é uma figura de 3 lados, mas é triângulo, 3 ângulos, certo? Então eu tenho o ângulo alfa, beta, teta. Aqui eu chamo de A, de B e de C, certo? Então o que eu posso dizer aqui? Eu posso colocar que o triângulo ele possui lados AB, são segmentos, certo? Segmentos, BC, outro segmento, e AC, ou CA, ou CB, ou BA. A ordem e a posição aqui não faz diferença, tá bom? Então, CA ou AC, como eu havia falado já. Então, você tem os lados, 3 lados. Você tem os vértices. Você tem os vértices. Os vértices são os pontos de encontro dos lados, que a gente basicamente tem A, B e C, certo? E a gente também nós temos os ângulos. Os ângulos, que no caso aqui são alfa, beta e teta, certo? E teta. Tá. Uma coisa que vocês precisam saber. Ok. Então, o que a gente tem aqui? Vamos voltar aqui. Eu tenho um triângulo. Vocês podem fazer essa experiência. Um triângulo. E nós temos 3 ângulos aqui. Alfa, beta e teta. Eu desenho uma linha reta aqui para mostrar uma coisa para vocês. Eu havia falado do ângulo raso, que o ângulo raso ele possui um ângulo de 180 graus. Certo? Aí aqui 180, ou seja, uma volta completa, 360, tá? Então eu tenho um triângulo aqui. Então esse aqui a gente viu em sala, e eu tenho um triângulo que eu acabei de fazer. O que eu vou fazer? Eu fiz ele bonitinho. Aí eu vou marcar um pontinho aqui, um pontinho aqui e um pontinho aqui. Certo? Tudo bem? Os pontinhos marcados. Ok. Então agora você vai rasgar. Vai rasgar. Não tem posição não. Rasga precisando. Certo? Então a gente vai fazer o quê? Você tem este ponto aqui. Aí você pode pegar, não precisa pegar em ordem, alfa, beta, teta, teta, beta. Não faz diferença. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar a base, certo? E vou juntando. E olha o que acontece. Os 3 ângulos somados dão 180 graus, que é a representação dessa linha reta, certo? Então, gente, basicamente, isso é uma constante. Que constante é essa? De que a soma dos 3 ângulos, certo? Internos sempre será 180 graus. Ok?
sempre será 180 graus. Isso é uma constante e isso aqui é muito importante. Absurdamente importante, tá? Então, continuando com a nossa aula. Ok. Agora a gente vai classificar, tá? Nós vamos classificar. Então, a gente tem a classificação. Classificação é que... O que acontece? Os triângulos, eles têm nomes especiais. Tem triângulos que possuem nomes especiais. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a primeira classificação é quanto aos ângulos. Certo? Aí eu vou fazer referência a agudo, reto e obtuso. Tá? A gente já falou disso nas aulas passadas. Então é em referência aos ângulos internos. Então, primeiramente, a gente tem o acutângulo. O acutângulo. O acutângulo, ele, o que a gente sabe? Todos os ângulos internos correto? Todos os ângulos internos são agudos. Agudos. Ou seja, menores que 90 graus. Tá? Maior que 0 grau e menor que 90 graus. Tudo bem? Então, exemplo. 60 graus. 60 graus. 60 graus. Ó, se você reparar, a soma desses três ângulos aqui dá 180. Tá? Tem que dar 180. É obrigatório. O outro é o retângulo. Ah, professor, mas retângulo não é um quadrilátero? É um quadrilátero. Mas retângulo, ele se remete ao quê? Ao ângulo reto. Logo, possui, no caso que tem, um ângulo interno, certo? Um ângulo interno reto. Ok? Um ângulo interno reto e dois agudos. Vamos lá. Como seria o desenho desse triângulo? Vocês têm esquadro aí, né? Se não tem, não tem problema. Quem comprou o esquadro, ou quem tem esquadro, a gente tem um triângulo, um esquadro, que ele possui um ângulo de 90 graus. Como a soma de todos dos três ângulos internos é igual a 180, 180 menos 90 sobra 90. Aí esses 90 aqui, eles têm que ser distribuídos para esses dois ângulos aqui. O resto desse 90 graus aqui tem que ser distribuído para esses dois ângulos. Logo, é por isso que, como eu vou pegar esses dois ângulos e vou distribuir entre 90 graus, eu posso ter um ângulo valendo 1 grau e o outro 89. Ou seja, tanto 1 grau quanto 89 são ângulos agudos, porque é menor que 90. Então, esse ângulo aqui e esse aqui, eu vou colocar 60 graus, e 60 mais 90 dá 60 mais 90 dá 150. 150 para 180 dá 30 graus. Ok? Facinho, né? Até agora, facinho. Tá. Então, o que a gente tem? Continuando. Depois disso, a gente tem o obtusângulo. Opa! É com S. Obtusângulo. O obtusângulo.
O obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus, tá? Um ângulo obtuso maior que 90 graus. E dois agudos, certo? Porque se é maior que 90 graus, aí é pela mesma explicação do de 90 graus, tá? Ele vai para 180, vai sobrar ângulos menores que 90. Então vai ter que ser agudo mesmo dos outros dois. Então o obtusângulo, por exemplo, eu posso ter aqui valendo 80, certo? Aqui 60. Então vamos lá. 80 mais 60 dá 140. 140 para 180 sobra quanto? 40 graus, certo? Facinho, né? Ok, continuando. Então, agora a gente vai ver segundo. Então, essas são as três possibilidades: agudo, acutângulo, retângulo e obtusângulo. Então, o mais importante é o retângulo, tá? Triângulo, retângulo é o mais importante de todos. Então, grifa aí o triângulo, retângulo, que esse é o que a gente vai estudar mais, tá? Então, agora a segunda forma de classificação é quanto aos lados. Quanto aos lados. Então, vamos lá. Eu tenho o escaleno. Então, o primeiro é o escaleno. O escaleno, ele possui todos os lados diferentes. Então, todos os lados são diferentes. Então, basicamente, 3, 4 e 5. Certo? E já vou adiantando uma coisa. A soma de qualquer dois lados sempre tem que dar maior que o outro lado, que o terceiro lado, tá? 3 com 4 dá 7, 7 é maior que 5. 5 com 4 dá 9, 9 é maior que 3. 3 com 5 dá 8, 8 é maior que 4. Tem que acontecer isso, tá? Mais pra frente eu explico o porquê que a soma sempre tem que dar maior que o terceiro lado, tá? Qualquer dois lados que você pegar e somar tem que dar maior que o terceiro lado, para você ter a existência de um triângulo, tá bom? Ok, então triângulo escaleno. Ele é importante, professor? Não, não é importante. Tá. Qual é o outro? Agora os próximos dois são importantíssimos. Esse aqui, grifa... Vocês estão prestando atenção que eu estou falando para vocês grifarem, é para grifar. Esse aqui, ele é importantíssimo, tá? É o isósceles. O isósceles, gente, ele é uma obra de arte. Então vamos tentar entender. Qual é a definição do triângulo isósceles? Isósceles. Dois lados... iguais, tá? Dois lados iguais. Só isso. Eu estou falando dois lados iguais. Fica com isso na cabeça. Então, triângulo isósceles é como se você pegasse um livro e abrisse ele, colocasse ele apoiado na sua mesa. Você teria as medidas das duas capas iguais e a base. A base, a gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco. Então eu posso ter o triângulo 5, 5 e 6. Certo? 5 e 6. 5, 5 e 6. Não, a soma não pode estar igual, tá? Porque senão vai virar uma reta. Tá. Então esse aqui é o triângulo isósceles.
Agora, a gente vai ter o triângulo equilátero. Equilátero. Voltando aqui, ó, no isósceles, esse iso aqui vem de um eixo de simetria. Se eu traçar um eixo de simetria aqui, as duas partes são iguais. Ele é isométrico, tá? Vocês vão ver isso com o tio Mano. Isometria, tudo bem? Tá, isso aqui é o triângulo isósceles. O triângulo equilátero, os três lados iguais, tá? Os três lados são iguais. Então vamos ver isso com mais cuidado. Então, três lados iguais, o que eu vou ter? Eu posso ter... Opa! Vamos fingir que isso aqui está certo, né? Então, três lados iguais, isso aqui vai ser 10, 10 e 10. Três lados iguais. E mesma coisa, aqui entra o pulo do gato. Porque se você traçar um eixo de simetria aqui, puxar aqui, ó. Escreva aí. Eixo de simetria. Tá? Eixo de simetria. Então, se eu traçar um eixo de simetria aqui, eu tenho um eixo de simetria aqui. Tenho um eixo de simetria aqui. E tenho um eixo de simetria aqui. Ah, professor, então eu posso tirar alguma conclusão disso? Pode sim. Você pode sim. O triângulo, uma conclusão que você pode tirar é que o triângulo, vou colocar um triângulinho aqui, ó, equilátero, o triângulo equilátero é isósceles. É isósceles. Mas nem todo. Opa! Nem todo triângulo isósceles é equilátero, né? Ok? Mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. É só reparar aqui. Isso aqui é um triângulo isósceles, certo? Ele tem três lados iguais? Não. Agora, para ser triângulo isósceles, tem que ter o quê? Dois lados iguais. Em nenhum momento eu falei do terceiro lado aqui. Então, o terceiro ele pode ser igual ou diferente. Então, para ser triângulo isósceles, eu preciso ter apenas dois lados iguais. O terceiro, não importa ele ser igual ou diferente. Então, se for igual, o triângulo isósceles, que é esse caso aqui, ele ganha um outro nome especial, que é equilátero. Certo? Fiquem com isso na cabeça, que isso eu vou cobrar mais pra frente. Tá. Algumas outras observações que eu quero fazer também com vocês é sobre isso daqui. O triângulo, eu posso ter agora a junção das duas classificações, quanto a lado, quanto a ângulo. Então eu posso ter, por exemplo, eu vou mostrar para vocês o triângulo 3, 4, 5. Se eu for construir o triângulo 3, 4, 5, ele possui um ângulo de 90 graus, tá? Ah, professor, então quanto é esse ângulo e esse ângulo? Aí é outra história. Mas ele possui um ângulo de 90 graus. Eu sei que esses dois ângulos aqui são agudos, por aquela definição que eu falei. Então o que ele é aqui, ó? Então esse triângulo aqui, ele é um triângulo escaleno, certo? Escaleno retângulo. É um triângulo escaleno retângulo. Se eu fizesse o outro triângulo que eu mostrei para vocês também, que é 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Não precisa fazer 10 centímetros, tá, gente? É só para colocar um pouco de unidade de medida.
Aqui poderia ser metro, 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 que não faz diferença, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, eu tenho um triângulo equilátero aqui, mas esse triângulo equilátero, por construção, eu sei que esse ângulo e esse ângulo é sempre 60 graus, certo? É sempre 60 graus. Todo triângulo equilátero sempre vai ser acutângulo. Então, que sempre será 60 graus. Então, isso aqui é um triângulo acutângulo. É um triângulo acutângulo equilátero, ou equilátero acutângulo. A ordem aqui não faz diferença, tá? Então é um triângulo, colocar de acordo com o que está aqui, tá? Equilátero acutângulo. Então eu posso ter essa junção de duas nomenclaturas, de duas classificações. Ok? Tá. Agora, vou dar um pause e partir para o próximo.